a movimentação das forças políticas no período pós-eleitoral, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevista o cientista político Rui Tavares Maluf, professor do curso de Ciência Política da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Obrigada, professor. Prazer. Bom, professor, quero começar assim, a eleição de São Paulo, em primeiro turno, João Dória, que teve um desempenho na campanha muito interessante, com a insistência em criar e manter aquela imagem que era gestor e não político. E aí o que nós observamos é que deu certo. A minha indagação inicial, porque o que é que explica o encantamento do eleitor com esse perfil de gestor e não de um político na administração pública? A preocupação em fazer com que o gasto público seja correto, ou seja, nós, os contribuintes, verificamos ao longo dos anos que grande parte da nossa contribuição se perde nas burocracias e na corrupção. Então a ideia de um gestor, alguém que vem de fora do sistema político, com sucesso, e aí tem a característica pessoal do João Dória, pelo menos em alguns círculos já ser uma pessoa conhecida, facilita com que esse discurso tenha uma penetração. Mas eu faço uma ressalva, ou explicito uma coisa que é uma observação muito minha. Eu não acho que necessariamente uma parte do eleitorado que nele votou negue a importância da política, mas sim da política tal como venha sendo feito atualmente. Quer dizer, aí a decorrência do desencanto com a política. Com a política tal como é feita. Bom, agora uma outra questão, a crise fiscal dos governos em todas as instâncias, prefeitura, governo do estado, governo federal, traz à tona a ideia da privatização ou de promover concessões no setor público para os investimentos públicos. E há uma resistência que tem também se evidenciado, porque para tanta gente a parceria público-privada configura um mal. Eu acho que é muito mais fruto de um preconceito, porque tanto governos chamados no Brasil de nacional-desenvolvimentistas, como no passado, com o ex-presidente Getúlio Vargas, como a nossa ditadura última, militar, que veio para evitar supostamente o risco do comunismo, fizeram uma grande intervenção do Estado na economia. E nós não tivemos necessariamente com essa grande intervenção uma alta qualidade dos nossos serviços públicos. De maneira geral, isso é muito mais, essa resistência, fruto de um preconceito do que objetivamente indicadores nos mostrariam que efetivamente isso seria um mal. Bom, agora uma outra questão, professor, eu faço pergunta, porque em geral esses temas que eu estou abordando agora, eles são muito polemizados, né? Geram muito debate, tudo isso. E essa eleição foi a primeira com novas regras eleitorais e a redução do tempo de campanha trouxe um esvaziamento para o marketing político. E aí eu quero saber do senhor, na sua avaliação, que meios influenciaram o eleitor nesse ano? A gente pode dizer que a interlocução nas redes sociais veio ocupar o lugar do velho e contundente marketing político? Está ocupando esse espaço, tem ainda muito a ocupar em futuras eleições, mas eu acredito que os próprios debates transmitidos pela televisão, e a Gazeta tem um papel importante nisso, já vem contribuindo e muito para tanto, né? O debate é uma das melhores formas para formarmos opinião. É claro que quando nós temos muitos candidatos, é sempre mais difícil, não é? Porque sempre alguém toma a frente de outro que às vezes pode ser visto como mais relevante enquanto sigla partidária, enquanto figura representativa, e essa pessoa às vezes fica escanteada por algum tempo, se esquece que ele está fazendo parte do próprio debate. Mas o debate é um caminho importantíssimo para a formação da opinião. Eu acredito que redes sociais, televisão e rádio contribuem muito para isso. E a desvantagem de não termos um segundo turno é que ficamos privados desse cara a cara entre os candidatos, né? Quando aí sim
sem dividir o tempo, né, nós teríamos mais chance de entender, né, através da performance de cada um. Não há dúvida que os dois quem turnos... é exatamente o quê, né? Claro, os dois turnos são uma conquista para a sociedade. Agora, ainda voltando para essa interlocução nas redes sociais, essa conversa via Facebook, via o WhatsApp, a gente pode dizer que é a nova boca de urna, né? Que entra com mais força que o antigo boca a boca, aquela conversa nas famílias, nos bares, da política, principalmente na fase que antecede a hora do voto. Marielle, e digo para você, talvez num outro cenário isso está acontecendo. Acho que sim, e acho até que isso estimula mais a boa política. As pessoas não são apenas passivas e reféns do marketing político tradicional, mas como cidadãs elas podem ir atrás da informação. A vantagem das redes sociais, de todos os sites institucionais de partidos, de movimentos que aí estão, permitem que as pessoas interessadas vão em busca da informação. É a melhor forma de nós obtermos efetivamente um bom debate e qualificarmos a vida pública eleitoral. Agora, ontem o presidente Michel Temer teve uma boa vitória com a aprovação da PEC do teto de gasto público, mostrando aqueles 366 votos. E hoje, numa entrevista na Rádio CBN, ele falou assim, porque eu teria mais se não estivessem alguns viajando. Ele está com muita segurança que ele tem uma base parlamentar leal, que está ao lado dele, por entender que o que ele está pretendendo é de verdade, bom para o país, etc. Mas o que eu quero saber é se essa vitória mostra o início da reversão da impopularidade do Temer. Isso é mais difícil de dizer afirmativamente, porque tal é o tamanho das nossas dificuldades que mesmo medidas corretas sendo tomadas, por vezes levam tempo disso se reverter em popularidade. Então eu não saberia te dizer se isso vai se reverter numa melhoria dos indicadores de popularidade em 2017, por exemplo. Mas me parece que há claramente um diferencial qualitativo, que é o desejo do debate, primeiro com sua própria base de sustentação. E isso ele faz com muito ânimo, como vimos aí no final de semana, convidando os parlamentares da sua base. Ele está participando diretamente. Ele participa diretamente, mostra uma grande informalidade na forma como conduz isso e torna realmente mais fácil. E procura fazer com que a comunicação adequada ajude a formar opinião, tirar dúvidas, que aliás foi uma das críticas no início, quando ele ainda se encontrava interinamente na presidência da República, né? As dificuldades de comunicação que parecem que agora vão sendo corrigidas. Se der certo para o lado do Temer, né, aquilo que ele pretende em termos de realinhamento das forças da economia para a reversão da recessão e do desemprego, que é pavoroso, 12 milhões de brasileiros desempregados, ele está credenciado para ser o candidato à presidência da República? Ainda que ele diga que não quer, provavelmente haveria um movimento muito forte se houver a melhoria dos indicadores de popularidade dele ao final do governo, poderia ser uma coisa irresistível. Mas, de qualquer forma, será uma eleição renhida, porque o PSDB vai se apresentar provavelmente com muita força. E isso, trazendo aí os resultados das eleições municipais, ainda que eleições municipais não sejam eleições nacionais, mas de qualquer forma indicam que haverá uma disputa importante aí em 2018 e um quadro muito diferente do que nós vimos na última eleição presidencial. Falando nos indicadores, Geraldo Alckmin em São Paulo, que o pessoal fala, né, coisa que a gente sabe que o João Dória não é um poste, né? Mas o próprio Fernando Henrique está dizendo que ele foi eleito por mérito próprio, não é porque foi indicado pelo Alckmin. Foi ele que seduziu o eleitor para essa eleição, que foi surpreendente no primeiro turno. Mas Alckmin sai mais forte, de fato, o nome melhor credenciado para 2018, depois da vitória do Dória em São Paulo? Acredito que ele se fortalece bastante, mas a própria ideia da realização de prévias, se vier a ser acolhida, traz um elemento de incerteza, porque quando nós passamos a ter um colégio eleitoral maior, obviamente é muito mais difícil de dizer que A ou B efetivamente
antecipadamente se elege. Então, isso é uma conquista importante se ocorrer. A última questão, a rede de Marina Silva. Não colheu peixe. O que aconteceu com o partido de Marina Silva, que teve aí ela mesma reconhece, não apresentou os resultados que chegaram a acreditar que apresentaria um dia como a alternativa para o eleitor desiludido com políticos tradicionais e, ao mesmo tempo, a defecção que está acontecendo no partido. Nomes importantes já estão se afastando do partido, entendendo que existe ali um vazio de pensamento, de ideias, que a rede não consolidou um conteúdo. Como é que o senhor vê isso? A rede foi muito dependente, ou é muito dependente, da própria figura da ex-candidata a presidente Marina Silva. E ela, de certa maneira, nessa eleição, não esteve assim tão claramente, de forma tão incisiva junto a candidatos em colégios eleitorais importantes. Começamos por aí. E o partido em si mesmo não tem programaticamente algo tão claro que o diferencie de outros, a não ser a própria pessoa de Marina Silva, uma pessoa de credibilidade, honrada, porém isso não é suficiente. Então isso, de certa maneira, já explica um pouco essas dificuldades. Acrescentando então essas defecções na própria cúpula da rede que vieram logo no dia seguinte às eleições, podemos dizer que há um risco grande do partido estar entrando num processo de extinção. Professor, muito obrigado por seus esclarecimentos importantes para a nossa reflexão sobre a movimentação das forças políticas logo após o resultado eleitoral. Boa noite, obrigado. Uma boa noite, obrigada.